Pessoal, vamos lá fazer uma rápida revisão para a sua API. Pessoal, é o seguinte, ó, eu vou ficar olhando para a câmera, vou me concentrar na lousa, tá bom? Revisão para a sua API, primeiro bimestre, terceiro ano. Coisa que você precisa lembrar para a sua API. Você precisa lembrar lá da frente 1, de como constrói equações de primeiro grau e um sistema de equações de segundo grau. Ele pede lá um problema, você tem que criar a equação. Depois de criar essas equações, é necessário montar um sistema que é mais de uma equação e resolver o sisteminha. Sei que você sabe fazer isso fácil, fique tranquilo, tá bom? Aqui mais, na frente 1, função de segundo grau, primordial, essencial, de muita coisa importante. Função de segundo grau, definição da função de segundo grau, ax² mais bx mais c, isso igual a zero, condição de existência, o nosso a tem que ser diferente de zero, ponto. O que a gente quer que você saiba fazer numa função de segundo grau? Desenhar o gráfico, na verdade. Para desenhar o gráfico, você precisa encontrar as raízes da função de segundo grau. Suas raízes da função de segundo grau, fácil. Calcula delta, calcula o Bhaskara e encontra suas raízes de segundo grau, seu x1 e seu x2. Ok? Feito isso, a gente precisa desenhar o gráfico dessa função de segundo grau. Para desenhar o gráfico dessa função de segundo grau, vértice da função, x do vértice e y do vértice, opção do cliente. Para achar o x do vértice, menos b sobre 2a. Ou, já sabe as raízes, faz a média dessas raízes, já que a nossa parábola está sempre lá no meio, o vértice da parábola é simétrica. Y do vértice, ponto mínimo, máximo da sua parábola, menos delta por 4a. Para achar o seu y do vértice, ou você faz isso, ou descoberto o seu x do vértice, troca isso na função e acha o seu y do vértice. Para que ter esse rolê? Desenhar o gráfico da função de segundo grau. O nosso gráfico da função de segundo grau precisa lembrar lá do nosso a. Se o nosso a, que é quem está acompanhando o meu x², for um número positivo, concavidade voltada para cima. Concavidade voltada para cima, a parábola corta o eixo x no x1 e no x2, o meio das raízes do meu x do vértice, x do vértice y do vértice, ponto C, termo independente da minha função de segundo grau, concavidade para cima, esbocei minha função de segundo grau. A gente quer só que você esboce a função de segundo grau? Não, óbvio que eu quero mais alguma coisa. Nossa função de segundo grau esboçada, eu quero que você faça o estudo da função, do sinal da sua função de segundo grau. Aonde isso é positivo, está para cima do eixo x, aonde isso é negativo, aonde a parábola está para baixo do eixo x. Em especial, a gente quer que você pense no seguinte, ó, você escreva isso. Aonde ela é positiva? Antes da raiz, depois da raiz. A minha função é positiva maior que zero, antes da raiz ou depois da raiz. Quando que a minha função é negativa? Nesse caso dessa parábola, quando o meu x escolhido está entre x1 e x2. A função é negativa quando o x escolhido está entre x1 e x2. Tá bom? Já volto para falar da frente 2.